Entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, como todo mundo já sabe, João Dória foi escolhido para ser o candidato do PSDB à presidência da República. Claro, por enquanto é pré-candidato, porque a oficialização só acontece no meio do ano que vem. E é óbvio que o sujeito pode desistir, o sujeito pode resolver apoiar uma outra candidatura, mas ele é o candidato. Né? Essa história de pré-candidato é porque, ainda mais para quem realizou uma prévia. Então, oficialmente, ele é candidatíssimo. Até porque desistir, ele pode desistir 2 dias antes da eleição, mesmo já como candidato homologado há muito tempo. Mas o Dória venceu, não precisou nem de segundo turno, venceu com 53%, e em segundo, como todo mundo sabia, ficariam dos dois, né? Ficou Eduardo Leite, porque a votação no Arthur Virgílio foi próxima do simbólico, né? Menos de 2%. O Arthur Virgílio até disse que sabia que não tinha a menor chance. Mesmo assim, ele se cansou para burro viajando pelo país, visitando os diretórios do PSDB no país inteiro. Mas sabia, claro, que era mais para participar e para dar à disputa um ar de coisa séria. Não são só 2 candidatos, não será uma homologação. Haverá uma disputa interna, representando correntes distintas e tal. Ele fez isso com o Alckmin, né? Em 2018. Inclusive, naquela época, ele foi muito mais agressivo. Ele bateu pesado no Alckmin naquela época, até que o PSDB se decidisse pelo então governador de São Paulo. Dória fica no cargo de governador até abril. E vai, claro, aproveitar esse período para fazer muito barulho. Vai inaugurar estações de metrô, vai anunciar investimentos. É o que ele pretende, aliás, fazer, não tem essa garantia ainda, mas pretende fazer abrindo um escritório de representação em Nova York. É o 4º, né, que São Paulo abre. Já tem um em Xangai. É sempre discutível, né, no mundo atual, se esse tipo de coisa realmente dá um retorno relevante. É discutível. Porque hoje as coisas elas são tratadas facilmente à distância e quem investe tem todas as informações, não tem de chegar lá no escritório, olhar um caderno, olha o que temos lá, olha as nossas rodovias, as nossas indústrias, as nossas universidades, olha o nosso porto. Não, não é assim. Não é assim. Hoje os grandes investidores, eles têm tudo isso já à disposição no mundo inteiro, tudo mapeado, não é? Mas é uma maneira, de certa forma, de falar não com o investidor chinês, o investidor americano, mas com o público interno, não é? Olha só, estamos sempre na ativa, abrindo escritórios de representação, buscando investimento, conversando com os investidores. Cada vez menos há necessidade de você visitar, de você falar. Muitas vezes quem está lá ouvindo sabe mais do que quem está falando. Ele tem mais informações sobre a economia daquele país, daquele estado, daquela região, do que quem está falando. Ele sabe exatamente o que vai encontrar lá se resolver lá investir. Mas então o Dória vai para os Estados Unidos e na volta ele vai encarar o seu primeiro desafio. São vários. O primeiro é uma reunificação do PSDB. Essa reunificação não será plena. O Dória sabe disso, não vai dizer isso, mas sabe disso. Mas é possível costurar algumas coisas, é possível sarar algumas feridas que foram abertas nesse processo. Mas há algumas muito antigas, permanentemente abertas, e que não vão ser saradas, não vão ser cicatrizadas
por qualquer ação do Dória. Tem coisa ali que é irreversível. O que é reversível, ele vai tentar. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar dos Estados Unidos e vai conversar com Eduardo Leite, Arthur Virgílio e Bruno Araújo, que é o presidente do partido. O Arthur Virgílio, claro, é uma deferência, né? Ele é um veterano do partido, fundador do partido, está lá desde o início. E foi alguém que participou ativamente desta prévia, foi candidato, claramente sabendo que não iria ganhar. Ele torcia para o Dória, isso ficou claro. Ele fez ataques duros ao Eduardo Leite, chegou a dizer que o Eduardo Leite queria inviabilizar as prévias para ganhar na convenção. E que na convenção seria difícil bater o Eduardo Leite. E também associou Eduardo Leite e os deputados mais próximos ao governador gaúcho, associou a uma permanente aprovação das propostas do governo Bolsonaro. E isso, para o Arthur Virgílio, foi motivo de críticas pesadas. Então ele estava torcendo para o Dória, porque ele sabia que não tinha chance, não seria ele o escolhido, ele estava torcendo para o Dória. E apoiou o Dória em todas as reclamações que o Dória fez contra a maneira com que foi tocada a prévia, como os fatos foram se desenvolvendo até que no último sábado houve finalmente a votação. As críticas feitas pelo Dória, sem mencionar o Bruno Araújo, mas ao Bruno Araújo, e críticas feitas aí, mencionando críticas feitas ao Eduardo Leite. E o Arthur Virgílio o apoiou em tudo. Então ele vai participar desse encontro, é quase um agradecimento do Dória. Agora, o primeiro desafio não é o mais complicado, nem de longe, e nem é isso que vai produzir a reunificação do PSDB. Mas o primeiro desafio é conversar com o Eduardo Leite e fazer a pergunta básica: você vai marchar conosco ou vai marchar contra nós? E a essa altura, dadas as características do embate que acontecerá na eleição do ano que vem, o silêncio é marchar contra. Se uma liderança, o cara é governador do Rio Grande do Sul, é uma liderança importante, o PSDB só tem 3 governadores. Ele foi pré-candidato, com chance de vencer. Então é claro que a posição dele é importante. E mais importante, o sinal que ele dará para outros partidos. E mais importante, o que ele pode conseguir no Sul. Com a sua influência, com o seu cargo, com a sua posição, o que ele pode conseguir de apoio para a campanha do Dória, no Rio Grande do Sul. E é uma região muito disputada, o Sul, e particularmente o Rio Grande. Também Paraná, também Santa Catarina, mas particularmente o Rio Grande. Um eleitorado, aliás, que não reelege governador, é uma coisa impressionante. E prefeito em Porto Alegre, é difícil. E, ao mesmo tempo, foi um eleitorado que deu um apoio muito forte ao Bolsonaro na eleição de 18. Muito forte. E o Rio Grande do Sul pode ser até o lugar onde Dória tentará buscar a vice. Por enquanto, é que ele, ali no afã, na disputa interna, quando foi ao Rio Grande do Sul, foi lá que ele fez questão de dizer que terá como vice na chapa uma mulher. Talvez hoje ele até fale, eu não deveria ter dito isso, porque talvez eu precise desse cargo para alguém que hoje quer ser candidato a presidente. Mas ele disse. E como disse, se não o fizer, será cobrado. Não é? Então a posição do Eduardo Leite é importante por isso. Mas, se o Eduardo Leite diz, e é conversa ali interna, publicamente vão dizer estamos juntos,
Já disseram isso no sábado. Mas, ali, reunidos, sentados à mesa, conversando, a conversa é outra. Né? Sem câmera, sem gravador, sem celular gravando, sem nada. A conversa é, você vai me apoiar ou não vai? Posso contar com o seu apoio ou não? E aí é hora do Eduardo Leite dizer sim, o que eu falei no sábado está valendo, o que eu falei depois do resultado da prévia ser divulgado está valendo, eu apoio, estamos juntos. Ou pode dizer, olha, João, eu quero esperar, porque eu posso chegar à conclusão que você não é a melhor opção para se intrometer na disputa Lula e Bolsonaro. Lá na frente eu posso achar que não é você, que é o Moro. Eu vou esperar. Ou então ele pode dizer não, estamos juntos. Eu sou pelo partido, você é o candidato do partido, vou apoiá-lo. É essa conversa que vai acontecer. Mas aí vem algo mais difícil. O segundo desafio. Reconquistar diretórios, país afora, que romperam com Dória. Alguns podem voltar. Vai depender de uma coisa muito importante sobre a qual já falaremos. Outros não voltarão. Há uma dúvida em relação a Tasso Gereissati. Também um veterano. Abriu mão, ele era anunciado ali entre aqueles que disputariam a prévia, confirmou que estava na disputa, depois saiu e apoiou Eduardo Leite. Fez críticas duras ao João Dória, ao comportamento político do João Dória. E o Tasso não é só Ceará. Tasso Gereissati não é só Ceará. Tasso Gereissati é alguém que tem influência em vários diretórios do partido. Então, mas é alguém cujo rompimento, pelo menos à distância, não parece ser irreversível. Rompeu e acabou, não há reconciliação. Mas o Dória terá de conversar com Tasso Gereissati, que é não apenas um líder importante, capaz de cacifá-lo, capaz de dizer, gente, o escolhido foi o Dória, então marchemos com o Dória, dizendo isso para diretórios do Nordeste, não só no Ceará. É preciso sempre ressaltar isso. A influência do Tasso vai muito além dos limites do Ceará. O mais complicado para Dória é Minas Gerais. São muitas as feridas, né? Para usar a analogia feita há pouco, são muitas as feridas na relação de Dória com os tucanos mineiros. E duas principais tornam quase inviável uma mudança no cenário. E por que é importante? Só para o cara chegar lá e dizer eu sou do PSDB, o candidato é o Dória, eu estou com o Dória. Não. Ele precisa que essas pessoas trabalhem pela sua candidatura. Uma coisa é o sujeito falar, não, eu sou um sujeito de partido, o candidato do meu partido é fulano, vou trabalhar pela candidatura dele. O Alckmin sabe bem como são essas declarações formais, mas que no dia a dia não se materializam. O sujeito diz que apoia, mas não move uma palha por aquela candidatura. E é isso que o Dória precisa buscar em Minas Gerais. Porque Minas tem o segundo colégio eleitoral do país, só menor, claro, que o de São Paulo. É uma importância óbvia, né? A eleição é uma pessoa, um voto. Não é por estado, como nos Estados Unidos.
Aqui, uma pessoa, um voto. Então é óbvio que um estado que tem o segundo colégio eleitoral tem um potencial de decisão claríssimo. E o Dória provocou dois problemas. O primeiro nem tem a ver diretamente com o PSDB, mas tem como efeito colateral. O Dória, ainda em 2019, meio que já se vendo como alguém que iria disputar uma campanha nacional. Aliás, isso está claro que é o objetivo do Dória, desde que ele um dia falou sim para a ideia de ser candidato a prefeito, inicialmente disputando as prévias do PSDB em 2016. Mas desde que... Porque ele está na política faz tempo. Aquele papo do Dória de que ele não era político e tal. Olha quanto tempo ele está no PSDB. Foi da Embratur, etc. Já foi próximo de governos petistas, não é? Tirava retratos em que ele estava todo sorridente ao lado do Lula, ao lado da Dilma. Depois ele dá aquela guinada, cheirando ali, percebendo que os ventos mudavam, e ele participa de algumas manifestações ali em 2013, e uma coisa bem restrita ali, né? Itaim Bibi e tal, Parque do Ibirapuera, bem restrito, mas ele começa ali a ter mais contatos com políticos, com líderes de bairros, e passa a olhar, e o Alckmin também, a possibilidade dele ser candidato a prefeito. Mas em 2019, eleito e já empossado governador de São Paulo, eleito em 18, o Dória já não era algo que ele olhava assim e falava, um dia eu quero chegar lá. Em 2019 já era o Dória dizendo, estou trabalhando para chegar lá. Já havia tentado em 18. E foi um dos passos mais infelizes da sua carreira política, que foi tentar ser o candidato no lugar do Alckmin a presidente. Até porque aquilo provocou o rompimento com o Alckmin, tudo à maneira de Alckmin, né? Ou seja, o Alckmin não fala grandes coisas, de vez em quando ele solta uma farpa, ele fala em traição, mas ele não faz o discurso duro, direto, nominal. Aquela coisa à maneira de Geraldo Alckmin. Mas aquilo, para quem já sofria resistências do José Aníbal, do Goldman, do Fernando Henrique, aquilo foi perder mais um aliado, mais um cara que estava lá desde 1988, desde a fundação do partido, o Geraldo Alckmin. E aí ele fala em novo PSDB, o que para muitos tucanos da antiga era uma negação do passado do partido, que também não soou bem. Então ele deu muitos passos errados. O mais grave foi aquele de tentar ser o candidato do partido à presidência. Mas em 19, governador, empossado, a meta era clara, disse que não se interessava por reeleição, uma única vez admitiu possibilidade de reeleição, que foi numa entrevista ao Estadão, quando disse que pode ser. Porque ali ele deve ter pensado, tá bom, e se eu perco essa prévia? Eu não posso fechar a porta. Posso até perder a prévia e não ser candidato à reeleição. Mas vou deixar uma fresta ali, né? Quem sabe? Não vai ser necessário, ganhou a prévia. Em abril ele sai e já entra um candidato à reeleição. Porque entrará o Rodrigo Garcia, e que já será candidato, já é candidato oficial do PSDB ao governo de São Paulo. E aí terá a cadeira e a caneta a seu favor para fazer a campanha naquele curto período, para tentar ser o governador. Aí eleito por si mesmo, né? Não mais como vice, que herda o cargo
pela desincompatibilização do titular, no caso Dória. Então, João Dória tem esse desafio. Mas em Minas Gerais, em 19, ele resolveu dizer que o Zema, que nem é do PSDB, é do Novo, que o Zema estava cometendo erros. Eu acho até que o Dória estava preocupado que aquele plano de carreira que o Zema anunciou para a Polícia de Minas virasse pauta de reivindicação da Polícia de São Paulo. Porque a Polícia de São Paulo, hoje, mais do que em 2019, é claro, pode reclamar de que Dória não fez o que disse que faria. E a Polícia de São Paulo continua recebendo um salário muito menor do que seria razoável no estado mais rico do país quando você olha para o salário de policiais de outros estados. É uma reivindicação justa. Mas o fato é que ele se meteu, o Zema não gostou, deixou claro que Dória não tinha nada de falar sobre assuntos administrativos de Minas. E o PSDB mineiro também não gostou, porque é aliado do Zema. E provavelmente, se o Zema for candidato à reeleição, o PSDB vai apoiá-lo abertamente. O Zema hoje é muito mais próximo da liderança do PSDB mineiro do que da liderança nacional do Novo. Porque ele não tolera as prosas do Amoedo. E mais, muita gente no Novo acha que o Amoedo, outros não acham, tem certeza, ele se sente dono do partido. Age como tal e fala como tal, mesmo tendo deixado a presidência do Novo. O João Amoedo é a liderança nacional informal do Novo. E aí o segundo problema foi a campanha explícita do Dória para que o Aécio Neves fosse expulso do PSDB. E o Aécio Neves, que é deputado, não tinha mais voto para Senado depois daqueles escândalos todos, né? Ele que teve aquela votação gigantesca na disputa com a Dilma pela presidência, já não conseguiria ser reeleito senador em 18. Aqueles escândalos foram pesados, decisivos. E aí ele percebeu que o que dava era deputado federal. Conseguiu. Mas dentro do partido, tá cheio de gente no PSDB em Minas Gerais grata a Aécio Neves. Gente que teve portas abertas, não só no partido, mas para disputar eleições, portas abertas pelo Aécio Neves. Então, mesmo com Aécio Neves tendo perdido, e muito, prestígio e voto, essa gente é muito mais ligada ao Aécio do que ao Bruno Araújo, ao Dória. E entra um outro sentimento, muito caro, aliás, aos políticos mineiros ao longo da história. Aqui, ninguém mete o nariz, ninguém mete a colher. Aqui decidimos nós. João Dória não tem nada a ver com o que fazemos em Minas Gerais. Não será ele que decidirá o destino do Aécio Neves. E essa posição acabou sendo dominante no partido como um todo, irradiou-se. E esse desgaste é um dos mais difíceis para o João Dória. Conseguir arrumar isso, claro que ele não vai ter apoio do Aécio, não é? Senão um apoio cínico, que pode até acontecer, em política há muito cinismo. O Aécio até pode dizer, candidato do partido, eu apoio. Não moverá uma palha. E o Dória precisará disso. Que os caras trabalhem no segundo maior colégio eleitoral do país. Que saiam para as ruas, que visitem as cidades. Esse trabalho local é decisivo, é importantíssimo. Terceiro, Dória precisa convencer lideranças de outros partidos que ele pode desafiar para valer
Lula e Bolsonaro. O que foi o discurso do Dória no sábado? Atacou o Lula e atacou o Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, aliás, quase como autodefesa, por causa da história do Bolsodória, o que o Dória fez? Ele falou: Bolsonaro vendeu um sonho, entregou um pesadelo. Por que ele disse isso? Porque quando alguém lembrar o João Dória, pô, você dizia que Dória era Bolsonaro, Bolsonaro era Dória. Era isso que significava, ao fim, a história do Bolsodória. Segundo turno, você fez campanha e disse, inclusive, que não era a base de troca, que você não pediu o apoio do presidente à sua eleição no segundo turno contra o Márcio França. Era um apoio espontâneo que você dava ao Bolsonaro. Por isso ele já falou, ele vendeu um sonho e entregou um pesadelo. O que ele quer dizer? Que ele foi um dos que acreditaram no sonho anunciado, né? É claro que já é uma antecipação. Difícil de colar, né? Eu acreditei num sonho. E bateu no Lula. Bateu no Lula e na Dilma, associando os 8 anos do Lula e depois do período em que a Dilma foi presidente, à corrupção sistêmica, avassaladora. Então ele já bateu nos dois. Só que não basta ele bater. Ele precisa convencer líderes de outros partidos. O tal, por exemplo, União Brasil, fruto do casamento DEM e PSL, precisa convencer que ele é o cara. Embarquem aqui na canoa ou no navio tucano, porque esse navio parte para a vitória. Ele tem de convencer os caras. Não basta discursar, porque todos vão discursar uns contra os outros. Claro. Todo mundo vai bater em todo mundo. Todo mundo vai bater no Lula, todo mundo vai bater no Bolsonaro. O Ciro vai bater no Lula, no Bolsonaro, no Dória, no Moro. É claro. É assim que funciona. Mas é preciso convencer os outros partidos, aqueles que têm dinheiro de fundo eleitoral, que têm dinheiro de fundo partidário e que têm representação em estados, conseguem convencer parcelas do eleitorado, têm os seus campeões de votos locais, estaduais, que podem ser importantes numa disputa nacional acirrada. Aí ele tem de tentar convencer esses caras de que ele é o sujeito capaz de se intrometer na disputa Lula e Bolsonaro. Mas tudo isso depende de uma coisa. Paralelamente, Dória terá de convencer o eleitor. Não, mas isso é em outubro. Não. Não adianta ele chegar pro ACM Neto, que já meteu o pau no Dória por ter tirado disso o ACM Neto. O Dória disse que não, que foi completamente espontâneo, mas segundo o ACM Neto, ter tirado o Rodrigo Garcia do DEM para levá-lo pro PSDB. Mas ele tem de convencer o ACM Neto, o Bivar, ele tem de convencer o Kassab que ele tem voto. Não é em outubro que ele vai convencer. É antes, com as pesquisas. Sim, os caras dão risada das pesquisas, dizem que elas são uma piada, mas todos olham para elas. E lideranças partidárias, e políticos, e congressistas, e governadores vão observar as pesquisas para que possam decidir em que barco vão entrar. O Dória tem de sair de 2%, 3%. A dúvida é se, vencidas as prévias, se isso já vai ter algum impacto
nas próximas pesquisas eleitorais. E fica uma última incógnita. Porque assim, esse papo de terceira via, né? Todos vão abrir mão. Imagina o Ciro Gomes apoiando Dória ou Moro. Isso é impossível. Não é? A não ser que ele nos surpreenda a todos e de repente fala, dadas as circunstâncias, vou apoiar o Dória, vou apoiar o Moro. Mas são dois caras em que o Ciro bate todo dia. Aliás, os adjetivos que ele usou já pro Moro não são suprimíveis. Não dá pra ele falar, não, tava de cabeça quente. Não, são consistentes, diários, ao longo do tempo. Então, a dúvida que fica é se Dória e Moro podem fazer uma composição. Aliás, o Moro, dizem, saiu até na CNN, que o Moro vai se reunir com o Dória, depois que o Dória voltar dos Estados Unidos, para que falem sobre 2022. Só que não é o momento de um dizer, não, eu tenho mais chance. Ninguém sabe quem tem mais chance. Não é? É preciso esperar meses passando e pesquisas sendo feitas. Mas essa é a grande incógnita desses desafios todos que tem o João Dória. É se é possível uma composição com o Sérgio Moro ou se cada um vai fazer a sua marcha e lá em outubro várias candidaturas e o eleitor filtra e decide quem vai para o segundo turno. Roland. Bandeirantes acontece sempre no tema de abertura editorial do Cláudio Zaidan, que fica já à disposição para você nas plataformas de podcast e também no site da Rádio Bandeirantes. É o podcast Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.